Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior da Assembleia de Deus em Vila Gomes, gravando aqui o subsídio para a Escola Bíblica Dominical, que será ministrada, se Deus permitir, agora nesse dia 4 de agosto, domingo, ok? A lição de jovens, que está estudando o livro de Daniel, lição de número 5, cujo título é A Revelação de Deus confronta o secularismo. A revelação de Deus confronta o secularismo. E graças a Deus já temos trazido algumas melhorias aqui para o nosso canal. Aqui está um microfone, ok? Então os áudios das aulas não serão mais tão baixos quanto estavam sendo, ok? Então graças a Deus o Senhor nos abençoou. Nós começamos já a melhorar aqui nosso material para a gravação. Posteriormente também uma iluminação mais profissional, e assim vamos melhorando e fornecendo a você subsídios cada vez maiores e debaixo da graça de Deus podendo enriquecer a sua aula, ok? Para que você também possa entregar um conteúdo que venha abençoar vidas, que a sua aula venha revolucionar as vidas, que venha trazer mudanças para melhor, venha fazer com que as pessoas venham a ter uma consciência mais ampla em relação à revelação da palavra de Deus, venham a servir a Deus de uma forma muito melhor, ok? Não é só uma aula, não é mais uma aula, não é apenas uma aula, é uma oportunidade para glorificar a Deus e modificar histórias, tá certo? Então você tem aí em suas mãos essa grande oportunidade através da ministração da palavra de Deus. A revelação de Deus confronta o secularismo e como isso é verdade, como isso é verdadeiro. Nós precisamos ter essa consciência de que a palavra de Deus ela não está em harmonia com certas filosofias que estão sendo vivenciadas na atualidade, ok? Com certos posicionamentos que têm sido adotados na sociedade da atualidade, como por exemplo essa visão secularista, onde as pessoas estão ligadas aos movimentos contemporâneos, às formas de pensar que têm sido veiculadas na atualidade, na sociedade, que muitas das vezes entram em rota de colisão com as verdades sagradas que são reveladas através da Bíblia, tá bom? Então a Bíblia Sagrada, revelada pelo Espírito Santo de Deus, teopneustos, infalível, ok? Aquela cuja a definição de Cristo é: passam os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Essa é a verdade absoluta, essa é a verdade imutável, ok? Agora, em oposição a ela estão diversas linhas de pensamento que vão sofrendo alterações e modificações, uma verdade fluida, uma verdade relativa, tá certo? Então, o relativismo moral e outras perspectivas que entram em contradição com as verdades estabelecidas na Sagrada Escritura. Então você tem aí esse secularismo, e quem está adepto dele se adapta às linhas de pensamento que tem surgido. Então ele está aberto, tá certo? Ele não rejeita ser influenciado, ele está aberto a essas diferentes propostas. Ele dança conforme a música, tá certo? Então você tem muitas dessas pessoas que tudo que elas querem é levar vantagem. Se elas forem obter vantagem, elas adotam qualquer linha de pensamento que surgir, qualquer tipo de prática, de comportamento, de costume que venha a ser veiculado, tá certo? Que venha a ser adotado pela grande multidão. Então são pessoas que elas são maleáveis, tá? Conforme é nos alertado pela Sagrada Escritura: não tomeis a forma do mundo, não vos conformeis com o mundo, não vos conformeis com o mundo, mas nós temos que ser renovados pelo Espírito Santo de Deus. Quando nos é aconselhado não tomar a forma do mundo, é esse o alerta, tá certo? Não se amoldar ao mundo. Muitas das vezes você estará numa situação em que você e o mundo não entrarão em acordo. Você e o mundo que o rodeia não estarão em harmonia. Você vai destoar, ok? Você vai ser contraditório em relação ao mundo. Você será estranho a ele, por isso rejeitado, por isso hostilizado, ok? Por isso zombado, porque você não toma a forma do mundo.
O mundo vai sendo manipulado, vai sendo alterado, tá certo? Conforme as forças que estão interagindo, então forças no âmbito político, filosófico, artístico, que vão promovendo diferentes ideias. Só que quais são os comprometimentos destes movimentos que têm veiculado essas ideias, essas formas de comportamento? Eles tomam a palavra de Deus como referência? Eles tomam a palavra de Deus como pressuposto básico para a sua ação? Não, a referência deles não é essa, tá certo? A referência deles não é a palavra de Deus, não é a verdade revelada nas Sagradas Escrituras. Eles não levam isso em consideração na hora de produzir a sua arte, na hora de produzir os seus filmes, na hora de compor as suas músicas, na hora de adotar certos comportamentos. A palavra de Deus não é levada em consideração. Por isso produzem diversas coisas que são reputadas por nós como hostis, como promíscuas, como fúteis, tá certo? Porque não tomam como parâmetro as verdades da Sagrada Escritura. E assim o secularismo vai devorando, vai engolindo as pessoas e fazendo elas dançarem conforme a música, lidando com elas como marionetes, e aquele que não se enquadra sofrerá danos, terá que pagar um alto preço, terá que ter muita coragem, terá que ter muita confiança no seu Deus. Assim é a situação vislumbrada por aqueles que estavam em Babilônia. Não se secularizaram, não dançaram conforme a música, não se fizeram como marionetes na mão do sistema, e assim bateram de frente com ele, antagonizaram em relação a ele, pagaram um alto preço por isso, mas foram grandemente honrados por Deus. Deus de fato sustentou o testemunho de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro daquele contexto em que eles estavam, aos olhos humanos, totalmente desfavorecidos. Eles eram a minoria da minoria dentro daquele contexto, mas estando ao lado de Deus, ele é maioria em qualquer lugar, porque Deus está acima de todas as coisas e de todas as pessoas. Então, uma vez que eles se posicionaram ao lado do Senhor, priorizando a glória de Deus, o nome de Deus, tá certo? Deus se posicionou também favorável a eles e alterou uma situação que poderia ser totalmente destrutiva para eles, glorificando o seu nome por meio da sua ação. Mas é necessário ter a coragem de Sadraque, Mesaque e Abidnego chegar diante do rei e dizer: ó rei, acerca disso, com relação à fornalha, né, que é também tratado no livro de Daniel, a ameaça de serem lançados na fornalha, disseram: acerca disso não temos que te responder nada. Se o nosso Deus nos quiser livrar da fornalha, ele livrará. Se não quiser nos livrar, nós permaneceremos sendo fiéis. Para ser livrado da fornalha ou para não ser livrado da fornalha, permaneceremos sendo fiéis ao Senhor. Não vamos nos inclinar diante da idolatria, ok? Então você precisa ter muito bem estabelecido, estipulado dentro de você, se você vai priorizar a glória de Deus, ou você vai priorizar o seu conforto, o seu bem-estar, a sua honra, a sua imagem, seu nome, ou se você vai centralizar a glória de Deus acima de todas as coisas. Se você assim fizer, você estará disposto a enfrentar o que for e pagar o preço, tá certo? Que precisar ser pago, mas glorificar o nome de Deus através da sua vida, das suas ações, das suas decisões, do seu posicionamento. E com isso, o Senhor sendo glorificado através de você, Deus por outro lado também se coloca ao seu lado. Então Deus também estará junto de você, tá certo? Quer seja para te fazer sobressaltar, prevalecer sobre essas situações, ou se Deus permitir, vir a tombar no campo de batalha, mas sabendo que diante do trono da glória você comparecerá de cabeça erguida, sabendo que o Senhor te receberá de braços abertos. Temos que ter essa plena certeza. Essa é a grande esperança que nos alimenta, que nos faz seguir em frente e não desistir mesmo diante das grandes ameaças, tá certo? A revelação de Deus confronta, é o embate estabelecido, tá certo? É o antagonismo. A revelação de Deus confronta o secularismo. Os textos que são elencados aqui como texto principal então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou o Deus do céu, conforme Daniel 2,19. O resumo da lição: o sonho revelado a Daniel mostra o mundo sobrenatural
e que o reino de Deus não tem fim, tá certo? O mundo sobrenatural, o mundo que acontece simultaneamente ao mundo físico, mas não pode ser visto por olhos físicos, mas apenas por olhos sobrenaturais. Então a pessoa que tem essa fé viva sabe, tá certo? Tem a plena certeza do dinamismo desse mundo espiritual. As leituras recomendadas para a segunda, Josué 1:9. Não se apavore. Terça-feira, Tiago 5:16. A oração pode muito em seus efeitos. Quarta-feira, primeiro livro de Samuel 9:15. Deus revela. Para quinta, Filipenses 2:3. Agindo com humildade. Sexta-feira, 1 de Coríntios 2:10-12. O Espírito revela as coisas de Deus. Para sábado, Atos 1:7. 1 Tessalonicenses 5:1. Os tempos e as estações pertencem a Deus. É Deus que controla, que coordena tudo isso, tá certo? Alguns auxílios pedagógicos, uma imagem aqui com relação à estátua de Nabucodonosor, né, que foi contemplada em seu sonho, e todo aquele enredo no qual ele se esquece do sonho, pressiona os seus funcionários que não conseguem atender a demanda, e Deus levanta Daniel. Aquela imagem é relacionada. Aqui você tem essas duas representações, tanto a estátua com os diferentes materiais que a compunham, os animais vistos por Daniel numa visão de noite, os dois estão relacionados, tá? E toda essa visão, tanto da estátua quanto dos animais, ela será revista aqui na revelação do Apocalipse de João, que trabalha de forma muito coordenada com o profeta Daniel. As visões de Daniel são refletidas, tá certo, dentro do Apocalipse de João, como tipo e antítipo, né? Então você tem ali a visão de Daniel, posteriormente retornará na profecia do Apocalipse de João como uma representação maior, tá certo? Com uma conclusão daquela revelação. É profetizado, depois é revelado através do profeta, através do apóstolo João no Apocalipse, ok? Dando prosseguimento aqui à nossa aula, texto, a leitura bíblica em classe, tá? Texto bíblico da leitura bíblica em classe é Daniel 2:1-5, que nos diz: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sono. Seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. O sonho havia sido esquecido por ele. Ele havia sido grandemente perturbado por ter tido aquele sonho. O sono lhe passou e ele agora requer de seus altos funcionários, muito bem remunerados, com todas as regalias, com todos os privilégios, de altas patentes, de alta formação, tá certo? Que venham trazer não somente uma interpretação, mas a revelação do sonho que ele havia tido e esquecido, ok? Veja aí, qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco ou aramaico, tá certo? O arameu: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Essa é a base de trabalho, né? É a base normal de atuação desses altos funcionários, né? Diga o sonho e a gente interpreta. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado? O que foi me tem escapado? Se não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em monturo. E aí a grande confrontação do rei em relação aos seus funcionários e o desafio diante do qual eles estavam, e se viram vencidos diante dessa situação, diante desse desafio. E terrivelmente ainda pode-se entender que, juntamente com a condenação destes, também arrastaria Daniel. Daniel também estava enquadrado no meio desses altos funcionários que foram muito bem preparados para estar onde estavam, e uma vez que aqueles não dessem interpretação,
não desse primeiro a revelação para depois a interpretação, Daniel seria condenado junto com eles. Até que a notícia chega a Daniel, Daniel pede prazo, é dado, e ele ora, busca a Deus e o Senhor traz a revelação. Não sei se você já percebeu, mas isso é uma estratégia de Deus. Deus criou um problema para que, por meio do seu servo, apresentasse a solução. Porque se o sonho tivesse sido lembrado por Nabucodonosor, eles dariam a interpretação com todo aquele rigor técnico, aquele parafraseado, aquela conversa, tá certo? Eloquente. E assim o rei se veria conquistado por aquela interpretação, se veria, né, totalmente envolvido naquela linha de raciocínio que eles transmitiriam ao rei. A questão não é essa. A questão é que Deus deu o sonho perturbou o rei e Deus fez ele esquecer. Pronto, quando Deus fez ele esquecer o sonho, Deus trouxe o nível de combate, o nível de desafio para um patamar não alcançado por estes sábios, não alcançado por esses místicos, ok? Por mais que eles fossem muito habilidosos no seu discurso, na sua fala, nas possibilidades de interpretação que apresentariam, eles não tinham acesso a esse âmbito mental, intelectual, espiritual, ok? Eles não tinham acesso a isso, e Deus trouxe para este âmbito, fez o rei saber que havia sido atormentado, a sensação estava nele de ter sido atormentado por aquele sonho impactante, mas o próprio sonho em si ele não se recordava. Daniel vai para a oração e na oração Deus revela. Deus ocultou isso dentro daquela situação para premiar o seu servo diante daquele desafio, ok? É interessante porque são os meios utilizados por Deus para fazer sobressair aquele que é fiel ao seu santo, ao seu maravilhoso nome. Aquele que é fiel a Deus, ele será levantado por Deus e colocado nas situações mais improváveis diante dos homens por meio das estratégias de Deus. Não é por meio de politicagem, tá? Não é por meio de bajulação, porque você está bajulando tal pessoa, porque você é amigo de fulano, de ciclano, de beltrano, porque você tem tal formação, tal título. Não que isso não seja importante estudar e galgar altas posições acadêmicas, mas muitas das vezes elas não serão suficientes, tá certo? E muitas das vezes nem o network será suficiente. Você ser amigo de fulano, beltrano, ciclano, muitas das vezes isso não colocará você em determinadas posições que só Deus poderá fazer com que você ocupe diante, tá certo, de toda a disputa que há de pessoas que são até mais qualificadas, ok? Que estão ali fazendo a politicagem que entendem ser necessário ser feita para estarem onde estão, ocupando o cargo que ocupam e querendo chegar mais longe. E Deus vai, cria uma situação, impossibilita todas essas pessoas e faz com que o seu servo venha a ser colocado exatamente naquela posição. Foi a situação de Daniel e na verdade é a minha e a sua situação quando Deus assim deseja, quando está de acordo com os planos de Deus, quando Ele quer fazer e operar desta maneira. Então Daniel será premiado agora com esse privilégio de receber da parte de Deus a revelação e ato contínuo a revelação, a interpretação. E a interpretação é também uma revelação maior sobre o quadro da história. Deus mostrando ao rei de Babilônia, na sua soberba, por meio do seu servo, como ele governa a história. Como a continuidade histórica se desenvolverá, falando acerca até da queda e substituição de Babilônia por outros impérios, e bem como da queda e substituição destes outros impérios, compondo todo um quadro histórico que pode se estender de Daniel a Cristo, de Daniel, cativeiro babilônico, até o Senhor Jesus Cristo, que foi pendurado na cruz do Calvário. É todo o contexto, todo o desdobramento histórico contemplado por essa revelação, tá certo? Introdução nos diz o seguinte: você já teve a experiência de ter um sonho e na manhã seguinte não conseguir se lembrar dele? O capítulo 2 do livro de Daniel narra o episódio no qual algo semelhante ocorreu com Nabucodonosor.
deixando-o atormentado. Porém, como veremos, não se tratava de um sonho comum. O jovem Daniel foi convocado e, por revelação divina, é isso que é extraordinário. Vamos colocar, poderíamos chamar de detalhe, tá? Só que é assim, é o detalhe que muda todas as coisas, ok? Então não é tão detalhe assim, mas é um ponto que escapa à possibilidade de outras pessoas que se preparam para chegar nessa posição, mas que por não servir ao Deus que você serve, não serem fiéis como você é, não pagarem o preço que você paga para ser fiel a esse Deus, não terão esse privilégio, não terão esse benefício. Então Deus criou a situação para beneficiar o seu servo, e isso de acordo com o seu poder e sua soberania, tá certo? Seu direito sobre como governador de toda a história. O jovem Daniel foi convocado e, por revelação divina, entre a comunhão entre ele e Deus, foi convocado e, por revelação divina, deu tanto a descrição quanto a interpretação do sonho, mostrando o plano de Deus para os governos mundiais. Neste estudo também aprenderemos com as atitudes de Daniel diante da situação de crise. É riquíssimo conteúdo de aprendizado sobre como se comportar no meio da crise. Porque se durante uma situação de crise você entra em desespero, você não vai tomar as atitudes necessárias para sair dela. Você vai se atolar ainda mais. Você vai se prejudicar e se complicar ainda mais. Mas se você mantém a tranquilidade, a paz e confia plenamente no Senhor, o Espírito Santo de Deus vai falar com você e te dar as instruções, orientações necessárias para se comportar corretamente e superar a situação de crise, através de um posicionamento que vai favorecer uma ação miraculosa. Muitas das vezes não será uma determinada técnica sua, mas será um posicionamento de fé, um posicionamento de tranquilidade, um posicionamento de certeza, um posicionamento de maturidade, que fará com que você não envergonhe o nome do Senhor, você glorifique o nome dele mesmo diante de uma crise, e assim Deus vai intervir, mexendo naquilo que você não pode mexer, fazendo aquilo que você não pode fazer, entrando onde você não pode entrar, mudando o coração de pessoas que você não pode mudar, mas mediante o seu posicionamento. O nome dele foi glorificado através da sua vida, você manteve sua posição e Deus vai lá e interfere naquilo que você não pode interferir. Daniel podia mexer nessa situação? Não, ele não podia. Tudo isso está acontecendo muitas das vezes antes mesmo dele tomar conhecimento. Quando ele chega ao conhecimento dele, a crise já está estabelecida. O que ele faz diante da crise? Age de forma tranquila, pacífica e segura. Pede prazo, vai orar a Deus, busca a Deus, em Deus está a solução. O Senhor traz a revelação, tá certo? Revela o sonho, qual foi o sonho. Quando ele conta, o rei identifica rapidamente que aquele havia sido o sonho, e então ele interpreta. Deus criou a situação. Ele só pode vivenciar esse grande milagre por causa do posicionamento de segurança, tranquilidade, maturidade diante da crise, tá certo? É no momento da crise que você tem grandes oportunidades. A crise não é o fim. A crise são grandes oportunidades de glorificar a Deus através da sua fé, tá certo? Isso são os momentos de crise. Um sonho esquecido, 2:1-5. No capítulo 2 do livro de Daniel em estudo, somos apresentados a primeira crise enfrentada por Daniel, que colocou ele e seus companheiros em perigo. Ele ia ser arrastado, no meio dessa grande crise para a destruição junto com eles, uma vez que ele estava naquela mesma classe, de pessoas eruditas capacitadas para esse tipo de aconselhamento do rei. Tudo começou com um sonho perturbador que assolou Nabucodonosor e o deixou sem dormir. Então, no primeiro momento, tudo aquilo é tormento e tribulação, tá? É perturbação. No primeiro momento, não parece ser intervenção divina, parece ser uma grande perturbação. Só que conforme o seu posicionamento e o desenrolar da ação de Deus, conforme Deus vai trazendo a revelação, então aquilo se mostra uma intervenção divina, assim também como os discípulos. Entre no barco e passe para o outro lado. Ok, obedeceram a ordem de Jesus.
Foi uma ordem direta do Senhor Jesus: entre no barco e passe para o outro lado. Eles começam a cumprir a ordem de Jesus e a tempestade apanha eles no meio do trajeto. Eles pensam que vão naufragar. Jesus Cristo, que havia ficado orando no monte, agora ele vai até o encontro deles. Como? De jet ski, de canoa, nadando? Não. Ele vai até o encontro deles como só ele poderia ir, andando sobre as águas, porque ele é Deus e Criador de todas as coisas, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Logos divino pré-encarnado, por meio de quem tudo foi feito, e sem ele nada que foi feito se fez. Então, para ele, andar sobre as águas é fácil. Ele foi andando até eles sobre as águas no meio da tempestade. E os discípulos, quando olham para aquela cena, obviamente não vou julgá-los, porque de fato foi uma cena perturbadora. Eles gritam, homens maduros gritando, desesperados: é um fantasma, é uma aparição, é uma visagem, que nem diz lá em Fortaleza, é uma visagem. E diante daquela situação, Jesus Cristo os acalma: sou eu, tá certo? E Pedro, ainda ousado como era: se és tu, manda que eu vá ter contigo. Jesus Cristo diz venha. E naquela situação Pedro caminha sobre as águas para o encontro do mestre. Claro que ele sente o vento e ele percebe que ele não deveria andar sobre as águas. Então a racionalidade dele apaga a fé, tá certo? A racionalidade dele sobrepuja a fé. A fé, ela perdeu espaço devido à racionalidade, às leis da física, tá certo? Que Pedro havia estudado, né, no escola grau primário, né? Onde diziam que ele não tem como, tá certo, caminhar sobre as águas, biologicamente impossível. Então ele começa a afundar, mas Jesus o socorre, o puxa e diz: homem de pouca fé. Ou seja, você limitou a sua fé, tá certo? Você impediu a sua fé de ter uma ação livre, ok? De realizar o sobrenatural. Então, Pedro, mesmo tendo essa experiência ruim de ter afundado, ele andou, o que é diferente de todos os demais, todos nós até hoje, né? Que não tivemos essa grande experiência de caminhar sobre as águas, mesmo afundando depois, mas ele caminhou. Então a gente olha para essa situação e vê o seguinte: como Deus age. Deus age de uma forma surpreendente. Então, no meio de uma crise, muitas das vezes você, se deixar levar pelo momento, tá certo? Pelo desespero, pela atribulação, você não perceberá que a crise foi uma grande oportunidade para Deus agir. Deus criou aquela situação para que o nome dele viesse a ser glorificado através da sua vida. Você tivesse experiência de crescimento, desenvolvimento e colocar a sua fé em ação. Tirar a sua fé do âmbito teórico e colocar ela em ação, oração, clamor, fé, posicionamento, ok? Para que Deus se mostrasse presente na sua vida e através de você, e demonstrasse a sua glória e o seu poder por meio da sua vida, tá certo? Então você tem Daniel no meio da crise se posicionando corretamente e sendo usado por Deus. Tudo começou com um sonho perturbador que assolou Nabucodonosor e o deixou sem dormir. Para agravar, no dia seguinte o rei não conseguia se lembrar do conteúdo do sonho. Para a nossa cultura esse tipo de esquecimento é comum, mas na superstição oriental da época era considerado um mau presságio, indicando a ira das divindades. Por essa razão o rei ficou profundamente angustiado, porque aquilo tinha uma outra conotação na sua cultura, que para nós é encarado de uma forma tranquila, né? De uma forma sem qualquer tipo de alarde. Para eles era um mau presságio que estava colocando ele em grande aflição, e essa grande aflição deveria ser sanada por aqueles que eram capacitados para isso, que se viam de mãos atadas diante dessa situação singular, na qual não era somente interpretar o sonho, era revelar o sonho. E para revelar o sonho requeria um poder que eles não tinham, que eles não detinham, que é adentrar a esse âmbito da mente humana, do interno da mente humana, que é acessível ao Espírito de Deus, é acessível a Deus, tá certo? Então o Espírito de Deus que sonda até as profundezas de Deus, é ele que tem acesso a esse âmbito mental interno, tá certo? Do pensamento humano, ok? A primeira ação do rei foi convocar um grupo diversificado de conselheiros reais, que incluía magos, astrólogos, feiticeiros, encantadores e caldeus. Esses indivíduos eram especialistas em várias áreas do conhecimento,
e da ciência da época, incluindo previsões políticas, econômicas e sociais. No entanto, para realizar a tarefa que lhes foi incumbida, eles precisavam de informações mais detalhadas, pedindo ao rei a descrição do sonho. Para surpresa e temor desses conselheiros, eles ficaram sabendo que a tarefa não se limitava apenas a interpretar o significado do sonho, mas também a relatar o próprio sonho. Essa exigência era incomum e parecia absurda, quase como uma brincadeira cruel, pois se não fossem capazes de atendê-la, seriam condenados à morte. Diante dessa situação, foram forçados a pedir novamente: conte-nos o sonho e daremos a sua interpretação. A impotência humana é o próximo tópico, tópico 2, tá? Subtópico 2 do tópico 1. Ok? Então, diante de uma situação dessa, você vê como Deus de fato cria uma situação, um momento, um ambiente no qual as aptidões humanas serão inúteis e vai sobressair a manifestação divina, a manifestação do divino. É o momento, tá certo, que mesmo os maiores peritos dão a causa por perdido, tá certo? E quando assim o fazem na sua sinceridade, dizendo que as ferramentas humanas, os instrumentos humanos não podem sanar tal situação. Então é honesto quando assumem essa impotência, essa situação. Só que isso abre uma possibilidade do sobrenatural. E aí vai depender do posicionamento daquele que está dentro da situação. Você crê? Você confia? Como Cristo falando com o pai daquele menino que foi levado até os discípulos não puderam expulsar, tá certo? Aquele demônio, então Cristo abordou, tá certo? Eles aguardaram, Cristo desceu do monte da transfiguração e eles abordaram Cristo. E aí Cristo, o Senhor Jesus Cristo pergunta para aquele pai: você crê? E o pai diz: Senhor, ajuda-me na minha fé. Aliás, o pai pergunta para Cristo: você pode fazer alguma coisa? E ele pergunta: se eu posso, tu creres? E aí o pai pede, tá certo? Senhor, ajuda-me na minha fé. Então ele requereu de Cristo essa compreensão, essa misericórdia. Ajuda-me na minha fé, devido a toda a situação que ele já havia vivenciado de fracassos em relação às propostas para a libertação do seu filho. E o Senhor Jesus Cristo vê a sinceridade no coração daquele homem e de fato vai lutar, tá certo? Vai batalhar e vai expulsar aquele demônio com o seu poder, tá certo? Com a sua palavra. Então expulsa, e aquela criança agora é apresentada sã ao seu pai. E diante disso nós vemos, né, como Deus de fato, diante dessas situações, ele abre a oportunidade de vivenciar o sobrenatural, vivenciar o milagre, a intervenção divina, tá certo? A impotência humana. Ao perceber que os peritos estavam tentando ganhar tempo, Nabucodonosor reafirma sua sentença, ameaçando-os com pena de morte, tá certo? Diante da situação, a única coisa que eles podiam fazer é tentar enrolar, né? Tentar ganhar tempo. Os caldeus, líderes da classe sacerdotal, reconheceram sua própria incapacidade de atender ao pedido, pois se tratava de algo extremamente difícil, se não impossível. Eles afirmavam que nenhum ser humano comum seria capaz de realizar tal feito, e que nenhum rei, por mais poderoso que fosse, havia feito uma exigência tão extraordinária. Eles não acreditavam naquele tipo de revelação, embora fossem peritos em diversas áreas do conhecimento, possuíam uma visão eminentemente naturalista. Uma visão eminentemente naturalista, como eu já li, precisavam de dados compreensíveis à mente humana para que pudessem interpretar o sonho. Apesar de acreditarem que seus deuses tinham esse poder, não achavam que eles pudessem comunicá-lo aos homens. Então você tem a limitação. Mesmo que eles tenham muita capacidade e sejam relevantes nos trabalhos que desempenham, são grandes conselheiros dos reis da época, tá certo? Inclusive os caldeus são conhecidos internacionalmente, não só na corte babilônica. Outras cortes de outros reis buscam ter, tá certo, junto a si algum conselheiro caldeu, tá certo, que eram tidos aí como grandes místicos, grandes sacerdotes que realizavam essa comunicação com os deuses. Mas mesmo essas pessoas de alta patente, de alto gabarito, eles se viram impotentes diante desta intervenção divina, ok?
que fez com que Nabucodonosor esquecesse o sonho para proporcionar a Daniel a oportunidade. Então nós vemos aí, diante desse quadro apresentado aqui a nós, como Deus interfere na história e proporciona oportunidades para que aquele que o serve e o adora estejam no lugar certo e na hora certa para glorificar o seu nome. É uma situação, tá certo? Criada pela intervenção divina, pela mão de Deus. Daniel é chamado, é o terceiro subtópico, né, do tópico 1. Inflamado de raiva, Nabucodonosor dá ordens para executar todos os sábios do reino. Veja só a gravidade da ordem. Executar todos os sábios do reino. Lhe pareciam inúteis agora, diante da impossibilidade de atender a tal demanda. Ok? Nesse momento, Daniel e seus companheiros, embora não ocupassem posições de destaque, eles não estavam ainda naquela situação, naquele nível, naquele patamar ocupados por esses autodignatários, e que certamente eles não dariam qualquer chance para que eles pudessem galgar tais posições, por serem estrangeiros, escravos, tá certo? Trazidos para a corte babilônica como filhos de escravos de um povo que foi capturado por Babilônia, está vivendo ali em seu território subjugado. A sua origem não é boa, tá certo? Seu nome não é relevante, você não tem parente nenhum nas altas cortes, você não tem nenhuma chance, você não tem alta formação. Essa é a situação de muitas pessoas. Se Deus quiser que você chegue lá, Deus vai criar o meio, Deus vai abrir a porta onde não tem porta, Deus vai criar a situação, é Deus que vai provocar a situação. O que você tem que fazer é estar fiel ao Senhor no lugar onde você está, porque se Deus quer que você fique aí, você vai ficar aí, mas se Deus quer que você chegue lá em cima, é Ele que vai pôr. Não são estratégias, nem bajulação, nem esse tipo de coisa. É Ele mesmo que cria as situações para que você chegue até lá. Assim foi com Daniel. Daniel jamais poderia chegar ao nível em que esses homens estavam. Os caldeus, os astrólogos, os feiticeiros da corte, que eram pessoas de lá, eram pessoas do contexto, tá certo? Com reputação antiga e internacional. E Deus cria a situação para que todos eles venham ser humilhados, tá certo? E Daniel venha a ser levantado para glorificar a Deus naquela situação, naquela posição. Diante de uma crise iminente, tá certo? Imagine-se na situação desses jovens, diante de uma crise iminente em que suas vidas estão em perigo. Qual a sua postura? Qual a sua atitude? Qual o seu comportamento? Tá certo? O que passaria por suas mentes? Uma coisa é certa, eles não entraram em pânico, mesmo cientes do risco. Eles não permitiram que o medo exagerado paralisasse e os dominasse. Medo, obviamente, né? Medo exagerado, descontrole, tá certo? Perder as estribeiras, ficar louco, ficar histérico. Exatamente isso que não aconteceu, que eles não permitiram. Por quê? Porque eles eram muito bons e muito valentes, né? Não, porque eles criam em Deus. Porque não adiantava valentia aí. Não adiantava. Valentia aí não ia servir para nada, tá? O que eles precisavam é crer em Deus. Coragem, sim. Posicionamento tranquilo, seguro, ok? Mas principalmente crer em Deus. Então eles criam e eles confiavam plenamente em Deus. Crer em Deus só no contexto em que você está seguro e está dando tudo certo, sua fé não foi provada ainda, sua fé não foi testada. Mas no momento em que Deus permite que venha a crise, e em vez de você se desesperar, em vez de você pensar em recuar, pensar em abandonar e voltar para o mundo, você manter a sua posição e você crer que aquele Deus que permitiu você chegar até essa situação também irá mudar o quadro da história, irá mudar a situação de acordo com o seu poder e com a sua vontade para a honra e glória do seu nome. Pronto, aí é posicionamento em fé, tá certo? Então Daniel manteve sua posição e foi buscar a Deus, foi buscar aquele que tem solução para todos os problemas. Ele tinha? Não, mas ele sabia quem tinha. Esse é o grande diferencial. Você não tem solução para tudo.
Não tem, você não tem solução para tudo, mas você sabe quem tem. Então você vai atrás daquele que tem, ok? Tópico 2, a conduta de Daniel e a interpretação do sonho. A conduta de Daniel e a interpretação do sonho. Veja só. As atitudes de Daniel, né? O primeiro subtópico. Ao tomar conhecimento da sentença, Daniel adota algumas medidas para lidar com a situação. Em primeiro lugar, ele busca compreender melhor o que estava acontecendo, usando sabedoria e bom senso ao conversar com Arioque, o oficial do rei. 2:14-15. Em segundo lugar, ele vai ao rei e solicita mais tempo. 2:16. Ao posicionamento, né? Então, quer dizer, aquele que dá a notícia, adianta você xingar ele? Adianta você bater nele? Adianta você... Não. Adianta você espernear? Não. Ele cumprirá as ordens do rei. Então com ele cabe o que? Diálogo. Diálogo em alto nível, tá certo? Com toda tranquilidade, com toda racionalidade. Então argumentou com a Arioque. Ok, vamos ao rei. Diante do rei, todo respeito, tá certo? E perante o rei, toda formalidade. Requerer tempo. Agora o rei não está diante de pessoas que estão resmungando, dizendo: isso nunca foi pedido, isso é um absurdo, isso nunca existiu, tá certo? Está nos desrespeitando, está faltando com respeito à nossa autoridade, ao nosso nível acadêmico, ok? Não é essa situação de confrontação, é uma situação de negociação. Então Daniel disse: o Senhor quer que haja revelação em relação ao que o Senhor sonhou, por ter esquecido, ok? Sim, é isso. Me dê prazo. Pronto, então é uma proposta. Ele pediu prazo, por quê? Porque de alguma maneira ele vai me dizer. E o interesse do rei é saber. Então o prazo foi dado. Inteligência. Inteligência, tá certo? Em vez de desespero, em vez de frustração, em vez de murmuração, inteligência. Negociação franca, aberta, tá certo? Madura, ok? Com proposição, com propostas, ok? Com argumentação. Então Daniel lidou de uma forma inteligente com a crise, de uma forma inteligente, negociando, conversando, chegando a um acordo, fazendo proposta e confiando na intervenção divina, buscando uma ocasião, um prazo para que apresentasse diante de Deus, falando: Senhor, só o Senhor pode resolver isso aqui. Pronto, então uma vez que ele conversa de forma inteligente com o rei e se apresenta humildemente perante o seu Deus, ele fez o caminho da vitória. Nem sempre as questões se resolvem rapidamente, nem sempre Deus age de imediato. Além disso, o fato de o pedido ter sido aceito demonstra que Daniel era uma pessoa de palavra e não estava simplesmente adiando o problema. Em terceiro lugar, ele compartilha a situação com seus amigos. 2:17-18. Isso destaca a importância de termos amigos não apenas para momentos de diversão, mas também de intercessão e apoio mútuo. Em quarto lugar, eles oravam pedindo misericórdia. Os jovens estudantes pedem a intervenção divina. Você pode entender a importância desse ato? Em vez de desespero, eles se voltam para o Senhor, reconhecendo que somente Ele é capaz de salvá-los. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. E veja as amizades com quem Daniel andava, né? É óbvio que a gente tem que trazer essa perspectiva, né? Tá muito clara, tá muito na cara isso aí, né? Você tem amigos para oração? Ou será que você só tem amigos para falar besteira? Só tem amigos para contar piada? Só tem amigos para torrar dinheiro quando você tem algum dinheiro? Ou será que você tem amigos para dizer assim: eu vou orar por você, eu vou jejuar por você, eu vou lutar junto com você espiritualmente nessa causa, eu preciso que você me aconselhe, eu preciso que você ore comigo, vamos adorar a Deus, vamos servir a Deus, vamos pregar, vamos evangelizar, vamos fazer alguma coisa para a honra e para a glória do Senhor, ok? Ou amigo somente para andar de moto por aí, andar de bicicleta, jogar videogame, gastar dinheiro, falar besteira, contar piada suja? Qual o tipo de amigo com que você tem andado? Faça boas escolhas. Daniel estava do lado das pessoas certas. Daniel podia encarar esse desafio só? Poderia.
Se ele não tivesse ali companheiros ao seu lado, poderia. Seria muito mais difícil. Então, quando você tem pessoas que estão no mesmo propósito, fica mais fácil, porque cada um pega uma parte do fardo. Então, Daniel teve esse apoio, teve essa ajuda, ok? Porque ele tinha amigos que eram pessoas espirituais e ele era espiritual também para esses amigos, ok? Então, muitas das vezes, a situação tem que ser analisada dos dois lados. Você ver com quem você anda e você também olhar para você mesmo e saber que tipo de pessoa você tem sido para esses irmãos. Senão você vai dizer assim, não, mas não se aproxima de mim ninguém que presta, ninguém que serve a Deus. Você serve a Deus? Você presta? Você é alguém em quem alguém possa encontrar alguma coisa de Deus? Porque talvez que não preste seja você. E assim as pessoas se afastam porque elas querem buscar a Deus e você está atrapalhando. Então você precisa entender, tá certo? Que você precisa ser essa pessoa. Essa pessoa que é interessante, como alguém que serve a Deus de verdade, alguém que é referência, alguém que tem fé, alguém que ora, alguém que tem esse apoio, que tem palavra de conselho, palavra de poder, tá certo? Palavra da parte de Deus. E assim você buscar se aproximar daqueles que também têm. E assim vão formar um grupo que pode se oferecer esse apoio um ao outro, mútuo, tá certo? Carregando ambos o mesmo fardo, tornando leve a vida um do outro, ok? Deus atende a oração. Segundo subtópico do segundo tópico. Como resposta à oração dos jovens, Deus revela o mistério a Daniel em uma visão durante a noite. É uma coisa extraordinária. A seguir, testemunhamos as nobres características desse jovem exemplar em sua conduta. A. Gratidão. Veja só, né? Gratidão. A primeira atitude de Daniel é expressar sua gratidão ao Senhor, reconhecendo e exaltando sua soberania e bondade. Primeira coisa, reconhecimento daquilo que vem da parte de Deus para nós. Não perder a oportunidade de dar glória a Deus, não perder a oportunidade de glorificar a Deus, ok? Então às vezes a pessoa é ingrata nesse sentido, ela recebe a bênção e fica quieta. Já pensou o tamanho da gratidão é você receber uma bênção e não contar testemunho? Sendo que aquela bênção visa isso também, a edificação das outras vidas, das outras pessoas que estão passando coisa semelhante à sua. Você já parou para pensar no tamanho da ingratidão é você receber uma bênção e não contar o testemunho? Ir no culto de quinta-feira lá, pedir a oportunidade de contar testemunho, talvez até no culto de domingo? Pelo amor de Deus, não faça isso, né? Então Daniel foi grato. B. Bondade. Ao comunicar a revelação ao oficial encarregado, Daniel intercede pela vida de todos os sábios de Babilônia. A bênção nunca é só para você. A bênção é para você, para os seus amigos e às vezes até para os seus inimigos. Isso é surpreendente. Deus, quando traz a bênção sobre você, a bênção é recalcada, sacudida e transbordante. Ela transborda, ela não fica só na sua mão. Ela transborda de você e atinge pessoas ao seu redor. Pessoas que nem gostam de você, mas são alcançadas pela bênção de Deus na sua vida. Ele demonstra generosidade, não age de forma egoísta ou traiçoeira e nem oportunista, né? Que poderia falar, vou tirar todas essas cartas do baralho aí, todas essas oportunidades de disputa, né? E vou me sobressair. Não é dessa maneira que você vai glorificar a Deus, querido. Não é dessa maneira, não é jogando sujo, tá certo? Você tem que andar conforme o padrão moral de Deus. Se o outro está roubando, se o outro está enganando, se o outro está trapaceando, não interessa. O padrão dele não é o teu padrão. O teu padrão é Deus. O teu padrão é Cristo. Então você anda conforme os padrões de Cristo. Independentemente se o teu opositor está mentindo, está roubando. Permanece no padrão de Cristo. Mesmo em relação aos incrédulos, como crentes, não devemos retribuir o mal com o mal. Cada um dá o que tem. Se você tem Cristo, você devolve Cristo. A pessoa te dá o que tem. Às vezes só tem lixo. E é o que ela tem, tá certo? É o que ela tem no coração dela. Como Cristo disse, a boca fala do que o coração está cheio. Então a pessoa fala um monte de besteira porque é o que ela tem dentro do coração. Mas o que você tem dentro do seu coração? É lixo também? Ou será que você tem uma fonte que jorra para a vida eterna, como o Senhor Jesus Cristo disse? Humildade, C, né? Diante do rei, Daniel faz questão de enfatizar que há um Deus nos céus que é capaz de revelar todos os segredos. Ele não se vangloria, nem busca se mostrar superior, pelo contrário, atribui todo o mérito
a Deus, a fim de que o rei possa compreender o significado do sonho. Foi por isso que Deus te colocou aí, para glorificar o nome dele através da sua vida. Então é exatamente isso. Quando você entende isso, você se coloca como ferramenta de Deus, se coloca como instrumento de Deus, e Deus te usa. Por isso que você olha para pessoas e não entende como ela chega em posições absurdamente elevadas. Por quê? Porque quando ela está naquele lugar, ela glorifica a Deus aonde ela está. Tá certo? Não é para ela, é para Deus. E Deus a coloca naquele lugar e ela glorifica o nome do Senhor. Então é isso que a gente tem que se atentar. Terceiro subtópico do tópico 2, interpretação e a recompensa. Daniel compartilha a descrição do sonho do rei, que envolvia uma estátua assustadora. A estátua tinha uma cabeça de ouro puro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés feitos de uma mistura de ferro e barro. Tá certo? Algo de fato bastante estranho, né? Um tipo de mistura dessa. Então você tem aí essas características peculiares, né, dessa estátua. Essas características peculiares, feitos de uma mistura de ferro e barro. Subitamente uma pedra aparece, e aí entra uma parte bastante ousada da revelação, porque mostra como Deus vai intervir na história e trazer a destruição de todos essas sequências de reinos ímpios. Vai os destruir e o reino de Deus vai tomar conta de tudo. Daniel não nega, mesmo que aquilo lhe acarretasse consequências graves. O rei poderia se voltar contra aquela revelação e dizer: não, você não é possível, você está se aproveitando desse momento para glorificar o seu Deus e para me humilhar com essa revelação. Então ele correu grande risco ali, mas ele, independentemente do risco que estava correndo, ele sabia que a revelação veio da parte de Deus, ela é verdadeira e ele tem compromisso com a palavra de Deus. O seu compromisso é com a glória de Deus. Então, independentemente de todo o risco que ele pudesse correr, ele falou, ele abriu a boca e foi instrumento de Deus usado naquele lugar. Uma pedra cortada sem a ajuda de mãos humanas atinge os pés da estátua, fazendo com que ela se despedace completamente, tá certo? A falência do sistema mundano, o sistema humano que tem regido essas nações, esses impérios. A pedra se transforma em uma grande montanha que preenche toda a terra, o reino de Deus. Cada parte da estátua representa um reino diferente, revelando o plano de Deus na história. O reino de Nabucodonosor, representado pela cabeça de ouro, será sucedido por 3 outros reinos mundiais. Por fim, a pedra que destrói a estátua simboliza o reino de Deus, que é eterno e jamais terá fim. Deus criou toda a situação para que isso fosse trazido à tona. A revelação acerca do controle de Deus sobre a sucessão dos reinos e a destruição deles na conclusão da história, com o estabelecimento do reino de Deus, o milênio, o governo de Cristo sobre a terra, tá certo? Veja, a estátua com todas as suas divisões, que corresponde à visão que Daniel tem em relação aos animais, e que você tem todas essas características. As duas revelações estão relacionadas ao mesmo contexto, mas foram dadas em situações diferentes. A estátua foi um sonho dado a Nabucodonosor, que foi acometido de esquecimento. Por isso Deus deu a Daniel primeiro a revelação do sonho e depois a sua interpretação. Depois vieram as visões dos animais, e ambos são revelações de Deus a Daniel, falando acerca das sucessões de impérios até a vinda de Cristo. Cabeça de ouro, que também é correspondente ao leão alado da visão de Daniel e representa a Babilônia. Peito e braços de prata, urso com 3 costelas na boca, Império Medo-Persa, tá? Abdômen de bronze, leopardo com 4 cabeças e 4 asas, Grécia. Pernas e pés de ferro e barro. Aí você tem primeiro as pernas de ferro, que será Roma do Ocidente e Roma do Oriente, capital Roma, capital Constantinopla, tá? Será dividido em duas, o Império Romano, né? Pernas de ferro, pés de ferro e barro. E aí você tem animal terrível com 10 chifres, Roma. E posteriormente os reinos que surgirão, tá certo? Que terão parte ferro, herança romana, mas misturado com barro, ou seja, a fragilidade desses reinos que se sucederão
ao Império Romano, após Roma ter caído para os reinos bárbaros, e esses posteriormente serão levantados como nações que contêm em si algo de Roma, tá certo? Da cultura romana, da lei romana, mas que estão que são frágeis, são fragilizados, essa mistura de ferro e barro, tá? Então você tem aí essa simbologia importantíssima. Após a explicação, o rei reconhece a veracidade da revelação, diz que o Deus dos jovens hebreus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. 2:47. Deus foi glorificado até na boca do ímpio por causa do posicionamento do crente na hora da crise. Além de presentear Daniel, o pôs como governador de toda a província da Babilônia, da principal província, tá certo? E chefe de todos os sábios, entendeu? Chefe de todos os sábios da Babilônia. Os servos de Deus podem alcançar posições de destaque na sociedade pela excelência dos seus trabalhos e obediência à vontade de Deus, desde que o grande objetivo seja a glória do nome do Senhor. Se esse for, Deus vai te levar aonde Ele quer te levar, tá certo? E aí, partindo para o tópico 3, tá certo? Caminhando para o final da nossa lição, em tempos de secularismo, a infalibilidade da palavra de Deus. Um dos ensinamentos deste episódio é que a palavra de Deus não falha. Estamos diante de uma das mais notáveis profecias que se cumpriu na história, numa referência aos impérios que vieram logo depois do Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego e Império Romano. Muitos anos depois, capítulo 7, o próprio Daniel terá a visão que irá retratar as mesmas realidades históricas desta revelação, aquilo que eu mostrei naquele outro quadro, né? Conforme estudaremos detalhadamente na 10ª lição. Até mesmo os críticos da Bíblia têm dificuldades para explicar como isso ocorreu, afinal é algo sobrenatural. Daniel não fez previsão e calculou probabilidades a partir de dados conhecidos. Ele ouviu a voz de Deus. A questão é, isso é tão para frente, é tão avançado, que eles não sabem o que fazer. Aí alguns deles dizem que na verdade foi sendo acrescentado ao longo do tempo. Então Daniel escreveu uma parte lá atrás, bem pequenininha, e depois, conforme a sucessão dos impérios foi surgindo, foram sendo acrescentados ao livro de Daniel. Ou seja, o incrédulo dando suas desculpas, justificando sua incredulidade. O que nós temos é o seguinte: quem revelou foi o Espírito Santo de Deus, conhecedor de todas as coisas. Foi ele que revelou. Uma vez que ele revelou, foi colocado na Sagrada Escritura e está aí para a nossa edificação. O secularismo racionalista. Este episódio coloca em discussão no mundo atual a existência de um tipo de revelação além da razão humana, além de todos os processos cognitivos, humanos, racionalistas, empiristas. Existe algo para além, algo que quebra esse paradigma, tá? Do racionalismo humano, que se sobrepõe a ele, tá certo? Que interage dentro da realidade e que advém do sobrenatural, da intervenção divina no mundo humano, tá certo? O processo de secularização iniciado a partir do iluminismo procurou afastar a religião da esfera pública, ou seja, relegar a religião apenas o privado, apenas no ambiente privado. Só no seu ambiente privado é que você pode professar a sua fé como uma espécie de um referencial moral particular, tá? Porque tudo é relativo, então o que é verdade para você não é verdade para mim, o que é errado para mim não é errado para você. Então fica esse relativismo moral, esse relativismo em todos os âmbitos da vida, né? Então a sua fé fica relegada ao ambiente privado. Agora, qual é o problema? Deus nos chamou para viver isolados dentro de quadrados de concreto chamado templo, tá? Então o templo ele tem um fim, um objetivo. Nós vamos até ele adentrar um lugar que nos fornece certo conforto para adorarmos a Deus, entoarmos cânticos, adoração, oração, leitura, exame da Sagrada Escritura, tá certo? Com nossos bens, nossa família, nossos filhos devidamente amparados num lugar confortável, ok? Só que aquele não é o único ambiente de atuação. Nosso ambiente maior de atuação não é ali, é o mundo,
ok? Então o Senhor Jesus Cristo diz: ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você é referência. Não se pega a luz e coloca debaixo da cama, e sim no velador, no alqueire, ou seja, no lugar de destaque, para que a sua luz irradie e influencie a vida de outras pessoas. Você é sal que purifica o ambiente. Você não pode ser isolado. Você tem que estar em interação. Não é que você tem que ser o principal, tem que ser o melhor. Você tem que estar em interação. E nessa interação você comunica algo de Deus para as pessoas. Então, o secularismo ele busca isso, dizer, não, essa esfera do ambiente público não cabe essa manifestação do religioso, da fé, do sobrenatural, de forma alguma. Quem colocou essa lei? Quem colocou essa regra? Quem tem esse poder, essa autoridade? Então o iluminismo ele adotou a ideia de que alguns homens são a luz para a humanidade, a partir da sua ciência, do seu conhecimento racionalista, empirista, tá certo? Só que eles não têm respostas para tudo. O cientista, o filósofo, o matemático, o pensador, ele não tem resposta para tudo, meu querido. Como não tiveram aqueles magos, astrólogos, feiticeiros, caldeus, eles não tiveram resposta para tudo. Eles eram os grandes especialistas da época. E os especialistas de hoje, os iluministas, os racionalistas, os materialistas, eles não têm resposta para tudo. Muita coisa escapa à possibilidade da seu escrutínio, sua resposta, sua análise. Eis o sobrenatural. E através, tá certo, de um posicionamento correto, o Senhor vai glorificar o nome dele e mostrar a sua presença através da sua vida, através do seu testemunho. Nesse mundo secularizado, tá certo? No seu cerne está o secularismo, uma ideologia que parte da descrença na revelação divina, e aí surge uma proliferação de agnóstico, né? Então, um monte de gente que não nega a existência de Deus, mas também não afirma e fica no meio termo, fica no muro, né? Só que o problema é que quem está no muro já não está com Cristo. Que parte da descrença na revelação divina de verdades aos seres humanos, restando somente os elementos fornecidos pela razão. Tá, como se a razão resolvesse tudo, né? Essa é a perspectiva adotada por ateus e céticos, que insistem em desprezar a fé sob o entendimento de que o universo é um sistema fechado de causa e efeito, sem espaço para o sobrenatural. Isso é um universo fechado, tá certo? Então o materialismo quer fechar o universo dentro de uma caixa, e essa caixa é a matéria, como se tudo se resumisse à matéria, como se nada escapasse, como se nada estivesse para além da matéria, tá certo? Então o próprio âmbito científico não engole mais isso. Você tem pesquisas que avançam aí para a teoria quântica, por exemplo. A matéria não explica tudo. Quando os caras se fecham dentro de uma matéria, eles entraram numa caixa de papelão e fecharam a tampa. E disseram, pronto, tudo que existe está aqui. Sendo que em volta dele existe um mundo muito maior. Um mundo num âmbito, quer seja no âmbito científico, o quântico, quer seja no âmbito espiritual, o sobrenatural, o espiritual, ok? Então existe muito mais para além, para fora da caixa chamada matéria. Essa é a perspectiva adotada por ateus e céticos que insistem em desprezar a fé sob o entendimento de que o universo é um sistema fechado, ok? De causa e efeito, sem espaço para o sobrenatural. Somos levados a entender que os consultores do rei tinham essa mesma linha de pensamento, apesar de religiosos dentro daquela sua ciência, né, na época, que envolvia muito misticismo e muita mitologia. Não acreditavam em uma revelação divina plena. Suas divindades não se comunicavam com os seres humanos. Nossa época parece presenciar algo semelhante, de fato. O subtópico 3 do ponto 3, a revelação é sobrenatural. Antes de tudo, acreditamos em um Deus que se revela, um Deus pessoal, um Deus teísta, tá? Que se revela e revela seus planos ao homem. Não somos deístas que creem que Deus criou as coisas e as abandonou. Somos teístas. Deus é pessoal e se relaciona, tá certo? Interage, governa, interfere na realidade. E revela seus planos ao homem, seja de forma geral, Salmos 19, especial, Hebreus 11:3, sonhos, visões, cita Isaías 1:6, Ezequiel
favor de Deus sobre a vida do profeta mostra que a fé bíblica sabe conciliar a revelação sobrenatural com a razão, como observou John Lennox. Quando Deus revelou o assunto a Daniel, não suspendeu o uso da razão por parte do jovem Daniel. Daniel teve de usar a razão para entender as palavras que Deus lhe disse e formular sua resposta a Nabucodonosor. É uma interação entre o sobrenatural e o racional, Deus utilizando a razão de Daniel e trazendo elementos sobrenaturais por meio dela, que por sua vez precisou usar a razão para ver que a interpretação fazia sentido. Sem abrir mão da revelação, o crente faz uso da racionalidade concedida por Deus, Romanos 12:1, 1 de Pedro 2:2, que opera em um nível além da compreensão humana. É uma racionalidade que não negligencia o sobrenatural. Uma racionalidade que não negligencia o sobrenatural. Guarde essa frase foi ótima. É uma racionalidade que não negligencia o sobrenatural. Paulo nos recomenda oferecer um culto racional, um culto inteligente. Veja a sua inteligência sendo usada por Deus. Daniel estava num alto patamar acadêmico. Então Deus promove que você de fato alcance altas posições, glorifique a Deus aonde você chegar e Deus te leve cada vez mais alto. Pois tenha certeza de que Deus está agindo no seu próprio mundo criado. Conclusão para encerrar esta aula e que Deus venha te abençoar poderosamente, grandemente através desse conteúdo. Peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, que já está em 4.140 inscritos. Está crescendo, o canal continua crescendo, tá certo? E com a sua ajuda estamos pertinho de 1 milhão. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe. Por favor, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, para que mais pessoas possam vir a refletir melhor sobre esses temas e abençoar seus alunos com uma aula poderosa. Conclusão, uma aula que o Senhor venha a abençoar, venha a falar, né? Poderosa em Deus. Conclusão, o mesmo Deus que graciosamente revelou a Daniel o sonho do rei e a sua interpretação é o mesmo Deus que continua a revelar-se em nossos dias. Assim como ele mostrou sua sabedoria e poder na vida de Daniel, ele ainda hoje demonstra sua presença e cuidado por meio de suas revelações. Podemos buscar a Deus em oração, meditar em sua palavra e estar atentos à sua voz sussurrada em nosso coração. Deus quer falar com você e através de você comunicar a sua verdade a todas as pessoas. Seja usado por Deus. Tome um posicionamento seguro, firme, com fé, e que o Senhor use a sua racionalidade e seu sobrenatural venha aparecer, ser demonstrado por meio da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, que o Senhor continue sempre te abençoando poderosamente e fazendo você cada vez mais crescer na graça e no conhecimento. Aqui foi o professor José Edmilson Júnior, da Assembleia de Deus em Vila Gomes. Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 34, Pinheiros.